Graças e paz mais uma vez, igreja. Bom, eu estou de boiadeira aqui, eu não vou estar pregando sobre a questão dos boiadeiros, mas é para estar falando um pouquinho sobre Barretos, sobre a festa de Peão de Barretos, o que aconteceu lá. A gente vai ter algumas imagens que vai estar jogando aqui acerca do que aconteceu um pouquinho lá. Como a Thaís pregou no culto, acho que retrasado, não, foi alguma coisa assim, né, amor? E ela falou sobre o que Deus tinha feito nesse tempo lá de Barretos. E Deus fez muita coisa. Deus operou de forma sobrenatural. E tudo que Ele fez lá, eu fiquei de queixo caído, assim, diante das coisas que Deus Ele fez, as portas que Ele abriu. Bom, eu pedi a ajuda de cada um dos irmãos para essa missão de estar indo para lá. E graças a Deus, a igreja, logo todos já se disponibilizaram, alguns se disponibilizaram, me mandaram no WhatsApp, falaram, Paulo, eu vou te ajudar, conta comigo, e graças a Deus foi um tempo maravilhoso lá, sabe, eu quero agradecer e honrar a vida de cada um de vocês que ajudaram, que ofertaram, que oraram por esse propósito lá. Eu não estou indo como, é o Paulo que está indo, eu estou indo como reino de Deus, como igreja do Senhor naquele lugar. Peão de Barretos, ano passado eu falei um pouco sobre a festa de Peão de Barretos. É a maior festa de rodeio do mundo, onde tem a maior arena de rodeio do mundo e aonde a cidade que tem a população de mais ou menos 150 mil habitantes, nos 10 dias da festa chega a mais ou menos 1,5 milhão de pessoas a festa. Uma cidade de 150 mil pessoas. Durante a festa, fica com a quantidade de 1,5 milhão de pessoas. E esse ano, eu tinha feito alguns bons contatos durante o ano passado, com competidores, com alguns dos que estão à frente, dos diretores ali da arena, com a filha dele, que também mexe com a coordenação de toda a arena ali do rodeio. E quando eu comecei a entrar em contato com eles começaram a falar, esse ano eu não vou estar, eu estou fora do Brasil, eu estou morando fora do Brasil. O diretor falou assim, não vou estar lá, estou com o joelho quebrado, acabei quebrando meu joelho, não vai dar para me estar. Liguei para alguns competidores, amigos meus, estão morando tudo fora do Brasil, estão morando para o Texas, fazendo competições agora, tudo pela PBR Internacional. E eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Porque as pessoas que eu tenho de contato não vão estar, Senhor. Mas, Senhor, eu vou pelo Senhor. E quando eu cheguei lá, de prontamente hoje que é o rapaz que é responsável pela questão da publicidade ali da festa, o nome dele é Paulo e ele representa uma empresa chamada Haddad, que é a marca do peão. E eu conversei um tempo atrás, comecei a conversar com ele, tenho trabalhado falando de Jesus para ele, é alguém que ele está longe dos caminhos do Senhor. E eu comecei a conversar com ele, comecei a falar a respeito do projeto, ele falou assim, olha, eu vou ceder as camisas para vocês. Para a gente descer no fundo de Brete, que é onde os peões eles estão ali, a gente tem que estar todo trajado, então não é por acaso que eu estou assim, é para mostrar como a gente tem que estar com o chapéu na cabeça, tem que estar com a roupa, tudo. Se não tiver desse jeito, não tem como entrar lá. Lá é a moda country. E quando eu cheguei esse ano lá, na hora que eu vou chegando na arena, assim, eu falei assim, Deus, eu estou indo pelo Senhor. Eu não pedi entrada para ninguém, eu estou indo pelo Senhor. Coloquei a Bíblia debaixo do braço, falei, eu vou indo, vou meter a cara, passar o óleo na minha cara de pau e vou chegar lá e vou entrar, Senhor, pelo Senhor. E na hora que eu fui chegando, eram novos seguranças, era tudo novo esse ano. Não tinha ninguém daqueles que eu conhecia. E na hora que eu cheguei, o segurança já prontamente já parou na porta lá, falou assim, você não pode entrar aqui. Eu falei, não, eu vim entrar aqui que eu vou orar com o espião. Eu estou aqui para orar com esses caras aí. Você vai orar? Então faz o seguinte,
Você pode ir lá, depois você volta para orar aqui com a gente aqui também. A gente precisa de oração. Falei assim, glória a Deus. Comecei a fazer relacionamento, conheci pessoas muito boas. Deus foi abrindo o caminho. Primeira reunião que a gente teve com eles no fundo de Brete, eram cerca de 40 competidores ali, tudo apertado e todo mundo. Eu queria que, se puder passar as imagens, pode estar passando. E aí os competidores tudo ali junto ali, é um lugar bem pequeno, e a gente começou a fazer o trabalho, começou a orar com eles, começou a pregar ali, e eles automaticamente, quando a gente falava, olha, a gente está aqui para orar com você, eles automaticamente se desarmavam tudo, largavam o chapéu no chão, dobravam ali os joelhos e começavam a orar. Esse daqui é uma outra pessoa, é um competidor, o nome dele é Júnior Patrick, é um dos caras que ele está no circuito da PBA Brasil, ele está em primeiro lugar no circuito, e Deus tem levantado ele. A nossa oração é para que Deus levante no meio deles pessoas que se levantem também com uma palavra. E esse ano ele estava lá e ajudou também bastante a gente. Pode estar passando as imagens. E esse daí é o momento que a gente tem de poder estar falando, estar pregando a palavra. Pode passar. E nisso a gente foi orando com eles ali, foi um tempo muito bom. E quando é no outro dia, eu recebo um WhatsApp de um rapaz que é de uma companhia de touros, do Paulo Emílio, é uma companhia que é muito conhecida. Se eu não me engano, é a companhia que tinha o Boi Bandido, se eu não me engano, que era o Boi Bandido, que eles idolatram o Boi Bandido no meio do rodeio, que nunca ninguém conseguiu ficar os 8 segundos nele. E um dos caras ligou para mim e falou assim, cara, eu quero participar desse tempo de oração, eu fiquei sabendo que vocês estão tendo oração, mas só que não deu para me participar, eu quero saber o que eu faço para participar. Aí eu peguei e falei para ele, nosso acampamento, todos os dias nós temos oração, nós temos tempo de culto. Aí ele pegou e falou assim, não cara, mas esse tempo de culto é de vocês, eu quero um negócio que é evangelístico mesmo, sabe, eu quero receber uma palavra. Aí eu peguei e falei para ele assim, cara, eu vou ver o que eu faço. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para ter um tempo de discipulado com esses homens? O tempo que a gente tem é muito restrito, dá uma faixa de uns 15 minutos para a gente entrar, dar uma palavra, orar com eles e sair. E aí eu peguei e falei assim, Deus, quer saber, eu vou me desafiar hoje. Eu vou atrás saber onde é que é o alojamento desse espião todo. Eu vou lá atrás dele, vou bater de porta em porta lá e vou chamar eles para orar. E aí eu peguei e saí, era umas 7 da manhã, saí andando, eu acho que eu andei uns 8 quilômetros dentro daquele parque, porque eu ia para um lado, não era lá, eu ia para o outro, não era lá, ia para o outro, não era lá. Falei, Deus, eu só vou voltar hoje para o acampamento, quando eu descobrir aonde que é o alojamento desses homens. Pode passar. E aí, esse daqui é um dos competidores, ele contando acerca daquilo que Deus fez com ele, embora a imagem não mostre, ele tem a perna quebrada, ele foi fazer uma montaria no México, e na hora que ele começou a montaria, o boi jogou ele para cima, o pé dele ficou preso na corda, e o boi saiu arrastando ele pela arena toda, pisoteando ele estava com o capacete, o boi deu vários pisão na cabeça dele, e para conseguirem tirar ele de lá, tiveram o guarda-vidas da arena lá, que é o palhaço da arena, teve que pular na perna dele e quebrar a perna dele para conseguir tirar ali Então foi quebrado os 2 ossos aqui que tem assim na perna dele, foi quebrado, e ele hoje está em recuperação, mas ele falando para mim, ele falou assim, Paulo, na hora que eu estava montando, que o boi me jogou para cima, na hora que eu senti só uma pancada vindo assim, que foi a primeira pancada que o boi pisou na cabeça dele. Ele falou assim, eu ouvi uma voz muito forte, que falava assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. E ele falou que na hora a visão dele sumiu, e a única coisa que ele viu foram 2 anjos segurando ele. Quando ele acordou, ele já estava no hospital, né, todo hospitalizado.
o boi pisou várias vezes na cabeça dele, quebrou só o capacete dele, ele não sofreu nenhum dano cerebral. E só a perna dele, que ele colocou vários pinos e ele está em recuperação e ele quer voltar de novo a tá no rodeio. Mas foi ele contando os testemunhos e foi algo assim extraordinário que Deus fez. Mas voltando lá, eu achei eu vinha andando assim no meio de uma pista assim lá no Parque do Peão e de repente veio um cara de moto, eu parei o cara no meio da rua, falei assim, onde é que é o alojamento dos peão? Aí ele falou assim, para que você quer saber? Eu falei, é porque eu estou indo para lá para fazer oração com eles. Ah, você vai fazer oração? Ou então, que horas que vai ser lá que eu vou querer ir lá também? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu estou querendo marcar 2 horas da tarde com eles, então, já sabe, 2 horas da tarde a gente vai estar lá, mas aonde é que é esse negócio? Aí ele pegou e me explicou e eu cheguei lá. Conversei com os peões que estavam ali para fazer as montarias e eles prontamente falaram, não, eu quero. Marquei com eles 2 horas da tarde, 2 horas da tarde eu fui lá. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, todos eles, sem exceção, foram. A gente teve mais ou menos um culto de 1h30 com eles ali, onde a gente pregou o evangelho para eles, aonde mais de 18 desses peões aceitaram a Cristo como Senhor. Sabe, isso é motivo de muita alegria, porque no meio aonde reina uma idolatria enorme, sabe, você olhar e ver 18 deles, entregando as suas vidas para Jesus, e meia dúzia deles ali chorando. Cara, esses homens são homens que caem de touro, que touro pisa e não chora, e ver eles se quebrantando no momento que a gente está orando ali pela vida deles. Isso não tem preço. Sabe, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu fazer um trabalho evangelístico. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Esse daí é o momento, pode passando as fotos. Nosso tempo de oração lá com eles é um momento assim que eles param tudo para estar recebendo esse momento de oração. E a gente estava com uma equipe de mais ou menos 300 jovens da Jocum. Aí, pode parar aí. Essa daqui é a equipe dos amarelinhos que a gente chama. E a gente sempre fala, ó, Jesus está vestindo amarelo em Barretos. Porque são mais de 300 jocumeiros, pessoas de várias igrejas que vão para lá, para estar servindo. Eu estou hoje como peão, me vestido como peão, mas eu não sou peão. Eu não tenho nada a ver com esse povo. Mas por causa do Evangelho, se necessário for, eu me visto de peão, eu falo como peão, para que o reino seja estabelecido na vida desses homens. Assim como no meio desses aqui, se você ver, tem alguns que estão com o nariz vermelho, eles não são palhaços, eles estão como palhaços, para fazer o reino conhecido. O que você precisa para que o reino seja estabelecido? O que você precisa fazer, igreja, para que o reino de Deus seja estabelecido? Através da sua vida. Se deixe Deus usar a sua vida, amém? Pode tirar. Eu vou estar trazendo uma palavra hoje, mas antes de começar essa palavra, eu queria só embasar tudo isso que eu falei acerca de Barretos. E aí eu já... Primeira Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar
do poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, que essa palavra possa queimar no nosso coração. É uma palavra de Paulo, ele falando: se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Eu não estou aqui me gloriando acerca do que aconteceu lá em Barretos. Deus fez muita coisa, se eu falar, eu vou me estender ainda mais. Mas eu queria deixar esse versículo, sabe, porque a gente vive numa cidade de São Paulo, Santo André, onde todos os lugares que a gente vai, o que mais a gente vê são oportunidades de pregarmos acerca do reino, de fazer o reino estabelecido nesse lugar. Então não se limita, não fique melindroso, deixa Deus usar a tua vida. Às vezes a única coisa que Deus Ele quer é que você dê o primeiro passo de confiança. Quem vai falar vai ser Ele, é Ele que vai estar trazendo e ministrando. Amém? Agora eu queria te convidar a você abrir a palavra do Senhor lá em Mateus. Mateus 13. Que horas que termina o culto? 9? 9 horas? 8 horas. Tá bom. Aí sim, eu estava já ficando mais à vontade ainda. 9 horas, tem muito tempo. Sabe, irmãos, esse texto de Mateus tem falado muito comigo nesses dias. Semana passada, eu acredito que eu trouxe esse texto junto com os jovens, no momento que a gente estava ali louvando de manhã. Não tinha nada programado, era mais uma reunião nossa. E essa palavra veio no momento do louvor e Deus foi trazendo muitas e muitas coisas. E é uma palavra que todas as vezes que eu leio ela, eu fico muito marcado, porque eu vejo Deus movendo acerca dessa palavra. Então eu queria compartilhar mesmo com você acerca dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Essa palavra, eu acredito que é uma das palavras assim que me deixa muito constrangido acerca da palavra de Deus, porque ela me traz uma ideia acerca de quem é Cristo. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui têm mais de 30 anos no Evangelho? Quantos têm mais de 40 anos do Evangelho? Quantos têm mais de 50 anos do Evangelho? Quantos têm mais de 60? A Tica não está aqui hoje. Tia Tica iria levantar a mão. Se eu jogasse mais idade, ela ia estar jogando aqui. E quantos têm 1 ano de Evangelho? Quantos aqui têm alguns meses que caminham com o Senhor? Sabe, eu pergunto isso porque tem tudo a ver com essa palavra. Quantos e quantos de nós conhecemos a Deus ou dizemos que conhecemos a Deus? Ou temos pelo menos uma visão parcial acerca de quem Ele é na nossa vida?
Jesus, nesse dado momento, ele está exatamente trazendo isso para os seus discípulos. Jesus, ele chega ali em Cesareia, cidade de Filipe, e ele vai passando ali, e o povo começa a ir atrás dele, e ele vai caminhando, e chega um momento que ele simplesmente para ali, chama os discípulos, fala assim: vem cá, vamos sentar aqui debaixo dessa árvore aqui, vamos descansar debaixo dessa oliveira aqui. E Jesus vira para eles, tem um tempo ali de grupo ali com eles, como a gente faz nas nossas classes ali, escola dominical. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: me diz uma coisa, o que eles estão falando que eu sou? Me diz para mim, alguém sabe me dizer o que eles estão falando? E eu acredito que um dos discípulos olhou para Jesus e falou assim: estão dizendo que você é João Batista. O outro virou para ele e falou assim: não, mas disseram que você é Elias. E outro fala assim: não, mas estão dizendo que também você é um dos profetas. Sabe, é interessante esse tipo de pensamento. É interessante esse feedback que Jesus está tendo diante ali dos seus discípulos. Porque se a gente for parar para analisar, sempre existia muitas multidões ali diante de Jesus. Em um dado momento, Jesus ele vai andando, ele olha ali mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A multidão seguia Jesus. E é interessante, porque a gente começa a pensar nessa perspectiva daquela multidão que seguia Jesus. Quem estava perto de Jesus ali quando ele passava? Existiam os enfermos, existiam os que estavam possessos, existiam os doutores das leis, existiam os escribas, os fariseus, eram várias classes que seguiam ali Jesus, que estavam próximos de Jesus, e que cada um tinha uma visão de quem ele era. Cada um deles tinha uma visão. Por que eu perguntei assim, quantos aqui têm 50, 60 anos? Porque talvez a tua visão de 60 anos é diferente da visão daquele que tem uma semana de cristão. Porque talvez aquele que tem 30 anos de crente é diferente daquele que tem 50 anos de crente. Muda muito a nossa perspectiva. Jesus fala para eles assim: quem eles dizem ser o Filho do Homem? E essa noite eu faço essa mesma pergunta para você: quem você diz ser o Filho do Homem? Jesus vira para eles ali e fala assim: e aí, queridos amados discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu acredito que um deve ter olhado para o outro e falado assim: ih, lascou. Aí de mim, se eu responder alguma coisa errada aqui, cajado vai descer. Eu acredito que um deve ter olhado para o outro, coçado a cabeça, e de repente Pedro no meio dele se sobressai falando assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala assim: olha, isso não é mérito teu não, isso não é mérito seu, filho. Pedro, desculpa, mas isso não é mérito teu. Quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue. Até isso quem te revelou foi o meu Pai. Sabe, nessas horas eu fico me perguntando que tipo de visão que eu tenho do Senhor. A gente tem uma prancheta aqui na sala dos jovens, que tem uma identidade enorme, uma big de uma identidade. E outro dia eu falando com eles, eu falei assim: é interessante a identidade, porque quando você vai fazer, seja lá qual compra você for fazer com cartão, seja em qualquer lugar que você tem que dizer que é você que está fazendo a compra, a primeira coisa que eles vão virar para você é falar assim: me dá um documento com foto. E geralmente o que você entrega é a sua identidade, ou a carteira de motorista para alguns. Mas é interessante esse tipo de coisa.
para saber quem você é realmente, se aquilo que você diz ser é autêntico. Se você realmente é o Paulo que você diz ser. Se você realmente é a Thaís que você diz que ser. Me dá teu documento, deixa eu ver aqui a foto. E olhando nessa perspectiva de crente, de cristão, de Cristo, de evangelho do reino, é a mesma coisa. É a mesma coisa. No seu documento está lá dizendo que você é filho de fulana, filho de Beltrano, que você nasceu no dia tal, no lugar tal, a repartição onde você fez lá o seu documento. E na nossa vida espiritual não é diferente. A vida de Jesus, os 3 anos de ministério de Jesus, que Jesus chama os seus discípulos, Jesus não queria apenas dar alguns dogmas para eles, não queria apenas ensinar algumas leis para eles. Jesus estava querendo dar para eles uma característica, uma identidade. Essa identidade é de filho. Essa identidade é de filho. Sabe, a gente vê isso muito claro, quando Jesus, os discípulos, num determinado momento da vida dos discípulos, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, mestre, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, a pedir ao Pai. E Jesus começa a ensinar acerca de como orar o Pai Nosso. Jesus começa a falar para eles: quando vocês forem a orar, comece orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente cantou essa canção ainda agora há pouco. Jesus estava querendo trazer para aqueles discípulos uma característica de filhos. Eu e você somos chamados para ser filhos de Deus. Sabe, é interessante a gente parar e pensar acerca dessa característica de Deus, Deus Pai. Como eu disse, e vós, que dizeis que Ele é para você? Sabe, eu fico pensando em torno dessa palavra. Para algumas pessoas, Jesus é apenas um gênio, aonde eu posso jogar umas moedas e realizar um pedido e Ele vai cumprir. Para algumas pessoas, Ele é apenas um Deus que cura. Esses dias eu estava de madrugada em casa, não conseguindo dormir, e eu comecei a passar alguns canais, e de repente caiu num canal de uma igreja famosa aí, e a pessoa falando assim: porque quando eu comecei a fazer essa campanha, eu comia miojo na minha casa. Para mim almoçar, eu partia o miojo no meio para ter a janta à noite. Mas agora eu tenho uma BMW aqui na minha mão, porque agora eu tenho uma casa que vale R$1,5 milhão. Por causa dessa campanha eu consegui conquistar isso. Eu olhei e falei: cara, por causa da campanha, Jesus para Ele é uma campanha. E isso é sério, porque muitos de nós, às vezes, a gente está mais ligado no que Ele pode dar, então Ele acaba sendo aquilo que a gente quer receber. Para alguns Ele vai ser apenas um Deus que cura. Ah, Jesus não, Jesus é um Deus que cura. Mas Ele é mais que um Deus que cura. Ele é mais que um Deus que pode te dar bens. Ele é mais que um Deus que pode te abençoar com coisas grandiosas demais. Ele é o Senhor. E Ele quer se revelar a cada um de nós. E Ele quer que essa identidade de filho seja algo que seja notório na minha vida e na sua vida. Sabe, essa pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? O que Ele tem sido para mim, o que Ele tem sido para você? Sabe, muitas das vezes a gente tem medo de se lançar diante de Deus, ainda mais quando a gente ouve essa característica que Ele é Pai. Quantas e quantas vezes que alguém falava assim: Deus é Pai, olha, Deus é o nosso Pai. Aquilo para mim, falava assim: eu não quero me relacionar com Ele.
Porque o meu relacionamento com meu pai era um relacionamento horrível. Meu pai virava para mim e falava: eu odeio você. A pior coisa que eu fiz foi ter você como filho. E aquilo para mim me machucava. E eu falava: Deus não é pai não. Ele pode ser outra coisa, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser vó, mas pai não é não. Mas até que chegou um dado momento que eu deixei, falei: Deus, eu estou cansado de brigar com o Senhor. Eu estou cansado de viver uma vida com reservas diante do Senhor. Eu quero que Tu sejas o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que tenha essa revelação de quem é o Senhor sobre a minha vida. Sabe, a partir daquele momento, eu comecei a orar pelo meu pai. Porque eu falei para Deus: Deus, eu posso ter essa característica assim de pai. Meu pai não era convertido. Meu pai botava a gente para correr brincando. Vinha evangelizar ele com a Bíblia debaixo do braço. Meu pai colocava para correr todo mundo. E quando foi um dia, eu comecei a orar pela vida do meu pai. Eu falei: gente, chegou mais, que aquelas que dizem assim diz o Senhor, que para mim não eram aquele que dizia assim diz o Senhor, porque para dizer assim diz o Senhor, você tem que estar com a sua vida no altar. E uma irmã que dizia assim diz o Senhor vai preparar o teu pai e vai levar. Eu falei: como é que é? Deus vai preparar o meu pai e vai levar? Eu não acredito que Deus vai preparar quando meu pai estiver pronto. Em vez de dar frutos, ele vai embora. Eu falei: não aceito isso não. E eu comecei a orar pelo meu pai. Deus foi colocando um amor pelo meu pai que eu não tinha até então. Até que chegou o momento, um dia, Deus me entregou a vida do meu pai. Meu pai foi numa igreja, aceitou a Cristo como Senhor. Chegou para mim logo depois, começou a pedir perdão por tudo que ele falava para mim. Deus restaurou o meu relacionamento com meu pai. A partir daí, eu comecei a olhar e falar assim: agora eu estou começando a enxergar Deus como pai. Eu estou começando a entender quem Ele é. E a partir do momento que eu fui entendendo quem Ele era, eu deixei com que o reino dele viesse sobre o meu coração, sobre a minha vida. Quantas e quantas vezes a nossa maior dificuldade é de se relacionar com Deus. É de parar e simplesmente olhar para Ele e dizer: Deus, eu entrego totalmente meu caminho ao Senhor. Sabe, a gente começou a reunião logo depois do louvor falando sobre aqueles que estão enfermos. Sabe, a palavra fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E quantas das vezes a gente quer terceirizar essa questão da nossa oração? Por quê? Porque a gente não tem o costume de tomar a carga um do outro. Então a gente faz o quê? Terceiriza. Irmão, ora por fulano. Por favor, lembra de fulano na sua oração. Sabe, teve um dia que o meu irmão me ligou e ele falou para mim assim: mano, meu filho está morrendo. Vocês acompanharam, alguns acompanharam o caso do meu sobrinho. Ele nasceu com problema no coração, estava com 21 dias, deu um problema no coração e tinha uma má formação. O médico falou assim: não tem o que fazer não, está desenganado. Desenganaram ele, falaram: não tem o que fazer. A gente vai fazer a cirurgia por desencargo de consciência, mas não tem o que fazer. Eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto, peguei aquilo como se fosse a minha filha. E eu comecei a clamar, mas a clamar a Deus com tanta intensidade, de fazer a causa do meu irmão a minha causa. Orei, chorei, gritei dentro do quarto, esperneei. Falei: Deus, eu quero que o Senhor vá de encontro a ele, Senhor. Eu não aceito palavra de juízo sobre a vida dele. Eu fiz da causa dele a minha causa. Depois que eu comecei a olhar para tudo aquilo, eu falei: Deus, eu não vou mais brigar com o Senhor. Mas eu entreguei para o Senhor a vida do meu sobrinho. Eu nunca tinha chorado, nem clamado daquela forma por ninguém. E aquelas 24 horas ali que era de reação dele depois da cirurgia, foram traumáticas para mim.
que eu falava, Deus, até agora ainda não tocou o telefone para dizer, para dar notícia. Fui dormir, acordava toda hora, dormindo. Falava assim, ainda não ligaram ainda, Senhor, o que você está fazendo? Quando foi pela manhã, o meu irmão vai lá e fala assim, mano, o coração dele que não estava batendo, voltou a bater. Falei, Deus, agora eu estou entendendo o que é tomar a causa do outro. Se eu não estou disposto a olhar para esse Deus como um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em mim, eu estou limitando um Deus e eu estou jogando ele lá embaixo. Porque nós precisamos entender que o Evangelho, o que é o Evangelho, gente? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Cristo veio trazer para nós um Evangelho que é terreno? Não, Ele não veio trazer um Evangelho que é terreno, porque senão, na oração do Pai Nosso, Ele não nos ensinaria a orar, que seja feita a sua vontade, assim como ela é nos céus, seja feita na terra. Então nós temos que mudar a nossa ótica de quem Ele é. O nosso Deus não é um Deus qualquer, que é talhado por mãos, que é feito em forma. O nosso Deus é um Deus que Ele é soberano, um Deus que é poderoso para manifestar, um Deus que salvou. A palavra diz que Ele salvou o povo de Israel quando o exército de Faraó vinha. Engoliu com aquele mar, todo aquele povo, abriu o caminho no meio do deserto. Eu vou te perguntar uma coisa, esse Deus é um Deus natural? É um Deus sobrenatural. E por que muitas das vezes nós agimos com Ele de forma tão natural? Igreja, nós temos que acordar, porque o Evangelho é poder de Deus, é algo sobrenatural, que não diz respeito a nós, mas diz respeito a Ele. A resposta que nós temos que dar hoje para Deus, de dizer Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é com a nossa boca. A resposta que nós temos que dar é crendo que Ele é sobrenatural, que Ele é um Deus que veio para curar, que veio para restaurar vidas, mas que não cabe dentro de uma caixinha. No momento de culto, onde a gente está adorando, onde termina a nossa adoração, coloca dentro da nossa Bíblia, fecha a Bíblia e vamos para o próximo domingo. Não. Ele quer se manifestar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe, Ele está te convidando hoje você a mudar a sua visão. Sabe, não diz respeito de ser pentecostal ou não. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é sobre quem Ele é. Porque cai para nós. Você pensar que alguém um dia vai vir te pegar, vai vir te buscar e você vai subir com Ele, isso não é uma experiência natural. Isso é uma experiência sobrenatural. Se queremos que o reino dEle, viver lá no reino dEle, nós precisamos trazer o reino dEle aqui na terra. Nós precisamos viver tudo o que o seu reino quer que seja estabelecido aqui. Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. A palavra é cheia de homens e mulheres que viveram debaixo de uma dependência de um Deus que não era natural, que era sobrenatural. Na hora do louvor, quando eu estava orando, pedindo pelos nossos vizinhos, eu creio nesse Deus que toca aos nossos vizinhos. Sabe, eu não quero que os nossos vizinhos batam na nossa porta para dizer abaixa o som, que já passou do horário. Mas eu quero que os nossos vizinhos batam a nossa porta para dizer, por favor, ora por mim. Eu estava ali na minha casa e eu fui tocado, eu não sei o que está acontecendo, mas eu fui tocado e alguma coisa está me atraindo para cá. Eu creio nesse Evangelho que é sobrenatural. Que não diz respeito à minha pessoa, mas diz respeito a Ele. E eu vou te falar uma coisa, aonde Jesus está, pessoas são atraídas. Sabe, nós temos um bar aqui, eu não oro para esse homem falir.
Mas eu oro, sei lá, para Deus dar um outro ramo para esse homem. Sabe, porque eu creio num Deus que é suficientemente poderoso para quando nós começarmos as nossas reuniões aqui, pessoas serem tocadas lá. Pessoas receberem arrependimento aonde eles estão. Eu creio no Evangelho assim. No Evangelho que não cabe dentro de uma caixinha. Esse para mim é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu já vou caminhar já para o final da palavra, mas eu quero lembrar aqui de um jovem chamado Evan Robert. Ele nasceu no país de Gales, ele era um minerador, e um dia ele vai para o seminário, ele tinha 21 anos, ele vai para o seminário, e ele começa a passar ali aquela primeira semana orando a Deus no seminário, e Deus fala para ele: eu quero que você volte para a sua igreja. E quando você voltar, eu quero que você comece a falar tudo aquilo que eu vou te dizer. E ele voltou, passou 15 dias no seminário, voltou para a sua igreja, falou para o pastor, eu estava no seminário, mas Deus falou que era para mim voltar, e Deus me deu uma mensagem, pastor, quero saber se eu posso compartilhar com a igreja. Ele compartilhou com o pastor, falou: não, tudo bem, pode ir. Pode compartilhar. No final do culto, uma igreja grande, cerca de 400 membros, por aí assim. E o pastor falou assim: olha, gente, vai terminar o culto e o irmão Evan Robert vai trazer uma palavra aqui para vocês. Eu quero que, se puder, fiquem aqui. E aí, daquelas 400 pessoas, apenas 50 ficaram ali naquele momento. E ele começou a falar aquilo que Deus tinha trazido para ele. E ele começou a orar. Deus trouxe 3 pilares para ele, de como deveria ser buscado ao Senhor. E ele começou aquela primeira semana com aquela oração depois do culto. Na outra semana eram 100 pessoas. Na terceira semana eram 200 pessoas. Um mês depois já eram mais de 400 pessoas permanecendo, orando por aquilo. 2 meses depois, mais de 1000 pessoas começaram a ser tocadas, porque as pessoas passavam pela porta da igreja e desciam um santo temor sobre a vida daquelas pessoas. Elas batiam as portas da igreja falando: por favor, ora por mim, por favor, eu estou cheio de pecado, eu preciso receber oração. Com 2 meses, os bares que estavam ao redor da igreja começaram a fechar, porque as pessoas começavam a pedir a bebida, falavam: coloca aqui bebida aqui para mim. E na hora que começava a pegar o copo para começar a colocar o copo na boca, descia arrependimento nela, e antes delas colocarem o copo na boca, ela jogava o copo no chão, pedindo perdão dos seus pecados. Em 6 meses, mais de 150 mil pessoas aceitaram a Cristo como Senhor das suas vidas. Por causa de uma pessoa que se disponibilizou a entrar em algo sobrenatural da parte de Deus. Igreja, nós precisamos entrar no sobrenatural de Deus, sair do nosso natural. Deus, Ele quer alcançar o teu coração, e além do teu coração, Ele quer alcançar aqueles que estão ao teu redor. Não se fecha para esse reino, não se fecha para esse Senhor que é sobrenatural. Sabe, eu não estou aqui como missionário, eu estou como missionário. Porque eu entendi que é o meu chamado falar desse Senhor. Mas mais do que falar, eu preciso viver esse Senhor. E Ele está nos chamando para viver. Ele está nos chamando para fazer parte disso com Ele. Sabe, a minha oração nessa noite é que você saia daqui hoje, não com a mente: ai, aquele irmão ficou batendo naquela tecla de Deus sobrenatural, sobrenatural, que cara chato. Eu não quero que você saia com essa mentalidade daqui. Mas eu quero que você saia com o seu coração dizendo: Deus, se o Senhor é tudo isso, eu quero conhecer mais ainda. Eu não quero mais me limitar nisso. Eu quero orar, Senhor, pelo enfermo, e eu quero ver o enfermo ser curado. Eu não quero que o meu pastor faça isso, eu quero ter essa experiência. Eu quero orar por alguém e ele ser curado, ele enxergar. Sabe, eu não sei
quantos aqui se espantariam se isso acontecesse hoje aqui? Sabe, eu acredito que haveria um espanto se hoje um coxo levantasse. Por quê? Porque a gente já não está mais habituado a querer viver esse sobrenatural. Tem algumas os camaradas aí para fora. Isso aqui no Brasil eu não sei se tem, mas provavelmente também deve ter, porque veio essa ideia de fora. Dos caras que traziam aquelas multidões e pagavam para o povo. Falava assim, olha, na hora lá que eu estiver ministrando, você vai levantar da cadeira e você vai começar a andar pela igreja. E o cara não era coxo. De repente o cara levantava no meio da igreja, a igreja olhava, regalava o olho para aquilo e começava a ter fé. Sabe, eu creio que não precisa disso para que tenhamos fé. Nós só precisamos nos disponibilizar e dizer, Deus, vem com o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Sabe, eu não sei qual é a visão que você tem do Senhor hoje. Eu não sei aonde Ele tem sido na tua vida, ou o que Ele tem sido, se Ele tem sido um João Batista, se Ele tem sido um profeta, se Ele tem sido um dos profetas, ou se Ele tem sido o Senhor. O mesmo Senhor que acalmou a tempestade quando os discípulos achavam que o barco ia virar. O mesmo Senhor que abriu o caminho no meio do mar para o povo passar seco. O mesmo Deus que desceu com fogo e respondeu à oração de Elias. Eu não sei você, mas eu acredito que nós como igreja precisamos clamar por esse Deus. Sabe, as nossas reuniões de quinta-feira, eu estava conversando com o pastor, falei, pastor, essa quinta vai ter reunião? Aí ele falou, irmão, Paulo, abre a igreja, pode vir, vem para a igreja. Eu já vim, estava eu e o Guilherme só, quando não vinha ninguém, a gente ficava ali, depois ia embora. Eu quero te convidar, você, a participar do momento de oração da nossa igreja. A nossa igreja vai começar a crescer em coisas sobrenaturais de Deus, a número, a vida sendo transformadas, a partir do momento que a gente começar a colocar o nosso joelho em oração. Às vezes o nosso irmão perguntou aqui, quantos oraram pela nossa nação? Muitas das vezes a gente não quer orar nem pela nossa igreja. Mas a partir do momento que a gente tomar isso como propósito, falar, Deus, eu vou começar a orar. Eu vou começar a ir para a oração, porque eu vou começar a clamar para que os nossos enfermos sejam curados. E as nossas orações não se limitem apenas naquela mãozinha no WhatsApp. É engraçado. A gente tem terceirizado muita coisa. Oração de cura para repreender inimigo lá, demônio. Chama o pastor vai lá, pastor vai lá. E o nosso irmão está com problema, joga no WhatsApp, vamos. Muitas das vezes coloca só aquela mãozinha lá, assim, só para dizer que, amém, eu orei lá, mas na verdade nem orou. Eu digo isso porque eu já fiz isso. E eu falei, Deus, eu não quero mais fazer isso não. Isso é feio. Eu quero clamar. E o momento que a gente tem de clamar por tudo isso é no nosso culto de oração na quinta-feira. Eu quero te convidar, você, que quer realmente algo sobrenatural de Deus, a começar a fazer parte dos nossos cultos de oração. Sabe, eu não sei se daqui para um mês vai ter 1000 pessoas que ganharam Jesus, mas se tiver uma alma, isso já para mim é o suficiente. Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, são vidas se rendendo diante dele. Sabe, Deus ele não vai se alegrar com o meu louvor, como a gente canta em algumas canções. Vou te alegrar com o meu louvor. Sabe, Deus não vai se alegrar com o seu louvor.
mas Ele vai se alegrar quando um pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para o Senhor. Amém? Quantos recebem essa palavra? Sabe, nós precisamos realmente buscar esse Deus que é um Deus de sobrenatural. É um Deus que saiu da sua glória e se encarnou aqui para trazer uma mensagem para mim e para você, para dizer que você não é servo, para dizer que você não é apenas um amigo, mas que você é filho. Ele está te chamando para você fazer parte daquilo que Ele é. Ele está te chamando para você ser realmente um filho de Deus. E aí tudo que você pedir, o Pai vai conceder a você. Porque você vai estar ligado nele. A palavra fala que Ele é a videira verdadeira. E todo aquele que está enxertado nele que não produz fruto, ele é cortado. E todo aquele que produz, ele é limpo para que produza ainda mais. Nós estamos enxertados nele. Eu não sei você, eu prefiro ser limpo do que ser cortado. Então que possamos receber do Senhor nessa noite. Sabe, eu não sei como você recebeu essa palavra como uma exortação. Se você recebeu essa palavra como... essa palavra foi muito dura hoje. O missionário... falar para o pastor para não dar mais oportunidade para ele, não, porque... falar para o pastor para mandar só ele lá para Barretos. Deixa ele pregar lá para aquele espião, agora para nós não. Sabe, mas você pode responder essa palavra. Falando, Deus, eu quero. Te convido você a baixar, curvar a sua cabeça. E a pergunta que eu quero fazer para você é quem Ele tem sido para você. Quem você quer que Ele de que forma você quer que Ele se revele para você? Deus, Senhor, eu sinto a Tua presença nesse lugar, Deus. Oh, Jesus, não há nada melhor, Deus, do que a Tua presença nesse lugar, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, por uma revelação do Senhor nessa noite sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Sabe, Deus, eu não quero olhar para o Senhor como aquele que cura apenas. Eu não quero olhar para o Senhor como aquele que pode me dar uma bênção grande, Senhor. Mas eu quero olhar para o Senhor com o olhar de que o Senhor é meu Pai. E que eu sou Teu Filho. Que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso, Deus, não é porque, Deus, a minha carne ou por causa do meu conhecimento, não. É pela revelação do Teu Espírito, Senhor. Deus, eu acredito que quando Jesus perguntou aquilo para os discípulos, todos eles ficaram indagando, meu Deus, e agora, o que é que eu vou responder? Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha quebrar, Senhor, toda a nossa caixinha que todas as vezes nós temos limitado, Senhor. Nós queremos perder o controle de quem o Senhor é, Deus. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Deus. Eu oro, Deus, por uma revelação sobrenatural do Senhor no nosso meio, Deus. Deus, no nome de Jesus, Senhor. Deus, eu oro para que essa noite, Deus, eles possam voltar para os seus lares, Senhor. Deus, e no momento que eles dobrarem os seus joelhos ali, Senhor, e começarem a clamar ao Senhor, a orar, Deus, o Senhor possa tomar a vida deles, Senhor, e descer com a Tua presença, Senhor. Trazer uma mudança de mente, metanoia, Senhor, uma renovação de mente sobre a vida de cada um. Deus, no nome de Jesus, a nossa maior necessidade nesses dias não é um prédio maior, Senhor. Não é, Senhor, um culto, Senhor, com um grupo de louvor melhor. Senhor, não é, Senhor, uma conta gorda no banco, Senhor, a nossa maior necessidade, Senhor. É descobrir quem é o Senhor, Deus. É conhecer o Senhor na essência, na Tua plenitude, Senhor. Essa é a nossa necessidade. Como nós cantamos, Senhor, que haja na terra, que assim como no céu, Senhor. Vem, Senhor, e derrama. Precisamos do Senhor. Senhor, Tu és tudo que nós necessitamos.
Pai, queima o nosso coração com aquilo que tem queimado o teu. Deus, no nome de Jesus, Senhor, quebra o nosso coração, Senhor, que muitas das vezes está endurecido por causa das circunstâncias, Senhor. Sabe, Deus, nós não queremos, Senhor, ser um velho crente, Senhor. Senhor, pessoas, Senhor, que acham que já viveram tudo na sua vida. Não, Senhor. Eu quero, Senhor, receber essa renovação todos os dias da minha vida. Queremos andar todos os dias em novidade de vida contigo. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Obrigado pela oportunidade.